Olá, bem-vindo, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui mais uma vez no Teatro a Sangue Frio. Eu sou Gerson Esteves e do meu lado você já está vendo o Kleber Montanheiro. E a gente vai falar de cara sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, a minha pergunta, Kleber, é a seguinte, de cara. A gente tem representatividade em teatro musical e em teatro de um modo geral. Para a comunidade? Pois é, adorei estar aqui. Esse bate-papo, essa conversa fora, jogando conversa fora, É bem jogando conversa fora. né? Bom, eu acho assim, eu acho que a gente tem uma construção de um espaço de tempo do próprio teatro musical, né, no Brasil, né? Por mais que já tenham sido feitas coisas anterior aos anos 2000, porque a gente não pode dizer que não não tivemos realizações, né? Tivemos muita coisa aí. Tivemos Pippin, né, gente? Se a gente pensar, tem umas coisas que às vezes eu fico lembrando. E a gente teve Pippin com Marco Nanini, a Marília Pêra, né? Primeira protagonista feminina fazendo a MC do Pippin, né? Ou seja, Exatamente. então foi a primeira mulher no mundo que fez Pippin. Então isso é importante falar. A Marília e a Sueli Franco, as duas alternaram o Pippin. Isso é uma coisa legal. Não, e antes disso a gente teve, né? Hello Dolly, né? Enfim. Tudo isso. E então acho que aí nos anos 2000 se estabelece mesmo aí um momento, né? Que vai crescendo e vai sendo contínuo. Então eu acho que hoje a gente tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa do teatro musical brasileiro aparecendo, que eu acho que é incrível, originais, O que é mais importante. né? Eh, mas aí tem papo para uma outra para um Porque tem outro uma coisa que é dia. uma bolha, né? A gente tem É, uma coisa que é uma bolha. Essa bolha que a gente fala, porque você quando fala Pippin, Marília Pêra, aí a gente fala, bom, 62, Hello Dolly, 1964, Promises, Promises, 64, Promises, Promises, e tal. A Broadway aporta no Brasil nos anos 60, mas antes disso você tem um século de teatro musical sim, construído antes. sim. Mas aí vai lá no teu raciocínio. Não, então, eu acho que aí, porque eu falei, vale um outro programa, porque tem a história do teatro musical original, né, brasileiro, que a gente tem ainda muita dificuldade, né, em, A bolha. é, em conseguir patrocínio, em chegar no, né, acho que já tem muita conquista aí. Pensando nisso, nesse raciocínio rápido, eu acho que a representatividade, né, de uma comunidade, ela vai se formando a partir de um movimento que também ainda é frágil. Porque é 50% de um lado e 50% do outro. Exatamente. Ou seja, do mesmo jeito que você tem produtos que oferecem, esses produtos são oferecidos porque uma comunidade exige esses produtos. Sim. E aí é frágil, né? Ainda é frágil, porque vira um jogo de tentativas, eu acho, né? E que são válidas, né? Então, a partir do momento que eu resolvo fazer tatuagem, né, eu tenho ali um movimento a partir, né, de uma comunidade para esta comunidade e não só para esta comunidade, Sobre essa sobre comunidade, essa comunidade a sociedade. para a sociedade. E, inclusive, isso é muito louco de relembrar. Quando a gente terminou a tatuagem, que estreou, aí nas prévias e nas primeiras apresentações, eu falei: "Engraçado, eu tenho uma sensação que isso, pelo né, Pelo público que que vinha. estava como estava tocando as pessoas ali naquele momento", e era assim, primeira, segunda semana ainda. Eu falei: "Engraçado, eu tenho uma sensação que isso, vai reverberar mais do que eu imaginava". E realmente aconteceu, né? Para fora da comunidade. Para fora da comunidade. Foram 9 meses de temporada contínua, praticamente, né, com uma pausinha aqui de umas fériasinhas, porque ninguém contava com que a gente ia fazer tanto espetáculo. Outros compromissos. E durante tanto tempo, né, na verdade, a gente estreou em final de março, começo de abril e são parar só em novembro, né. E ainda continua, né, porque aí festival e agora apresentações vendidas e Em tal. outros lugares, viajando, inclusive.
seja, a gente vê o mesmo movimento com Brenda Lee, por exemplo, da Sim. Fernanda Maia e do Zé e lá. A gente vê a mesma coisa com Lembro Todo Dia de Você, que já tem montagens sendo feitas fora do núcleo experimental. Hum. E são todas obras com temática para a comunidade. Então, ok, estabelece-se um diálogo com essa comunidade. A gente costuma dizer sempre que a comunidade LGBTQ e APN+, é uma das comunidades que mais frequenta teatro musical. Ou seja, ou o gênero teatro musical é um dos que mais conversa com essa comunidade. Uhum. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, se a gente pensar que Corpo Santo, que é um autor lá de Porto Alegre, nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul, um autor lá de Porto Alegre, e é o primeiro a colocar um casal homoafetivo em cena, né, dois homens casados em cena em 1878. Então a gente vê que existe uma construção que todo mundo vai tentando abafar. Então, o que falta para que a gente de fato, tenha representatividade? Porque eu estava conversando antes de começar o programa e eu dizia assim: bom, o que que é representatividade? A gente fala muito assim, bom, é você se sentir representado, você vê que ali, aquilo ali conversa comigo e Hum. eu consigo me identificar naquilo ali. Ponto. Isso é representatividade. Então, a gente tem 10% da comunidade, ou 12, 15% da comunidade é a porcentagem da população do Brasil. Então, você deveria ter 12 a 15% de personagens LGBTQIAPN+, nas obras, sejam elas obras de viadagem ou não. Obras de liberdade ou liberalidade de gênero ou de expressão sexual ou não. Como é que está isso na sua cabeça? Então, mas eu acho que é isso que eu estava falando, são as tentativas, né, então a gente né, estava falando tatuagem, o Brenda Lee, o Lembro, a gente são tentativas a partir da própria comunidade, né. Diferente, eu acho que devia ser uma via de mão dupla, né. Claro. Então, é diferente eu faço uma peça que tem, Por acaso, que tem, eh personagens heterossexuais, na sua totalidade. Eu faço, né, posso claro. fazer. Só que aí, quando a gente precisa dessa representatividade na dramaturgia, no espetáculo pronto para a sociedade, parte da comunidade. Ou com parte, de pessoas de fora dessa comunidade. Porque essa construção e aí a gente vai evidentemente, a gente quando fala da expressão de gênero, a gente fala em expressão de sexualidade, as coisas às vezes acabam andando juntas, elas não são a mesma coisa, mas acabam andando juntas. E aí quando você fala, você acaba de um jeito ou de outro entrando na questão do amor romântico. Uhum. E aí a construção do amor romântico, que normalmente é uma construção do príncipe e a princesa, e portanto binária. E portanto, ou na melhor das hipóteses, cis, mas ela é binária. E eu brinco sempre quando eu dou aula, falo assim, gente, vamos tentar entender que teatro, de um modo geral, é binário. Teatro não tem uma representatividade não binária. Ele é sempre menino, menina, boy meets girl. Esse conceito. E aí você vai assim, para uma obra como Cabaré, que tem aquele MC que é uma coisa de louco, tem um personagem que é bissexual, mas que a obra foi escamoteando o fato do Cliff ser bissexual durante décadas. Conta essa história para nós. Sim, a gente tem algumas versões do cabaré, a que a gente usa é a única autorizada no Brasil nesse momento, né, para a língua portuguesa, que é a versão de 87. A versão de 94, que é a última, é só permitida para a língua inglesa nesse momento. E, então já adoro falar isso, porque a gente já sempre vai tirando, né, não cortei nada, Isso eu escrevi, não inclusive, está fui na minha crônica foi. escrita na plataforma, tá Não bom? cortei nada, não coloquei música nenhuma. A versão é essa e só pode ser essa. Fim. E na ordem que está. E nada que está. Não trocou nada de lugar, inclusive. O que eu tenho livre é a encenação, a criação, né, toda a estética visual completamente livre. Eu comprei livre e fiz o que eu quis. Tanto que, aí eu vou responder a sua pergunta e acrescentar uma outra coisa que eu acho bem importante nisso que você me perguntou. Aí, ali a gente tem um Cliff um pouco já assumindo que é bissexual. Na beirada ali, no É. limite. A versão anterior, a essa que eu uso, não se fala sobre isso, né, é muito praticamente O filme toca mais do que, inclusive, sim, a versão anterior. O filme já toca sim. nesse assunto mais.
A versão seguinte, ele já assume que é bissexual. É, não tem cena de beijo dele com os meninos do Sim, camarim, tudo isso. é. Então eu acho que é uma questão de versões. O que aconteceu? Quando eu dirigi, eu tentei brincar mais com isso, né. Então eu fui, eu fiz com que na direção as personagens, o Bob, né, o Victor, eles fossem mais incisivos, fossem para cima dele, houvesse o toque e ele Sentisse provocado. é, e reagisse com isso, né. Tanto que eu acho que tem umas reações na própria cena do Cliff com a Sally, que é o Perfect Marvelous, aquela cena anterior a essa música, que ela pergunta pra ele: "Você é meio homossexual?" E aí ele meio desconversa, só que não, e aí ele quer entender, então a gente foi, né, ali no processo, da sala de ensaio, tentando deixar isso mais claro também, e provocando, porque Pode ir, fique ou vá, eu não vou te impedir. e estar no 033 Rooftop com o cabaré é importante, né? No sentido de que a gente leva um espetáculo que tem ali o seu grau de entretenimento, mas ele fala coisas muito profundas. E isso é muito importante, a gente entrar nesse tipo de público que assiste ao O teatro. que política tem a ver com a gente, né? Exatamente, né? Que é a grande fala da Sally Bowles. Então, a gente foi. Eu fui ali na direção dessa versão, deixando o Cliff mais explícito, a bissexualidade. É um do exercício Cliff. de elasticidade da obra, né? Exatamente. Você vai testando a textura, a tessitura da obra e ver o quanto ela pode esgarçar aqui, ou pode ser mais apertada ali. Exatamente. E é na encenação. Eu não podia mudar texto, nem música, nem nada, mas eu podia Trabalhar reações. reações, tempos, pensamentos, né? Mostrar que ele estava pensando sobre aquilo, então isso foi bem bacana. Agora, eu acho que o lugar que essa versão ganha muito é na figura do MC. Porque a minha ideia foi trazer um MC completamente fora de tudo que foi visto, né? Então, eu trago ali Um espectro. um espectro, no sentido da sexualidade. Traz todas as corizinhas. Tem todas as corizinhas ali. E não importa o que ele é. Da bandeira. Não sabemos nem se ele existe, inclusive. E, inclusive, eu fui inserindo ele em várias cenas que ninguém o vê, só ele vê a cena, né? Ele é quase um pensador. Ele é, evidentemente, um narrador onisciente, né? Sim. Ou seja, ele está o tempo todo na tua encenação, pelo menos. Mas eu entendo que no filme também é um pouco isso. O Bob Fosse consegue no filme, né? O Joel Grey tem uns closes que ele olha e fala Sim. né? Mas Então, eu acho que ele é mais um comentarista da ação, né? Nesse sentido, eu faço ele interferir na ação. Então ele tira o casaco do Ludwig. ele faz, mostrar. o ataque, ele está presente no ataque à frutaria. Exatamente. Então, e aí a ideia da criação estética para o MC, né? Porque eu desenho cenário e figurino também. O figurino dele foi essa explosão de uma época. A partir dos anos loucos, aquilo vai atravessando um pouco o século. Tanto que tem muito de glam rock nele. Tem. Se você olhar, né? Você perceber, olhar com... Tem um pouco de Zig tempo. Stardust, Tem Zig muito- Stardust, que eu tem ia falar, Zig tem Stardust. Então, vai trazendo um lugar que está além de uma tarja sobre uma sexualidade, né? Então, E isso sobre acho- um gênero. E sobre um gênero. Né? E isso eu acho importante. Então, essas tentativas ali que eu estava falando, da nossa parte, é também criar como eu posso dizer? A gente colocar um pouco do avesso essas obras, sabe? E trazer, eu acho que a comunidade fazer temas sobre a própria comunidade tem que existir, né? Isso A é nossa- regra, ponto, é a nossa obrigação. Então temos que falar sobre isso. Eu acho que falta essa via de mão dupla de pessoas que não são dessa comunidade falarem também sobre isso e aceitarem isso, né? E haver propostas sobre isso e a gente não ficar só nessa tentativa, a gente virar um pouco do avesso essas possibilidades de outras coisas que não estão muito
presentes na relação com a comunidade, né? Claro, o cabaré, o MC, de certa forma está presente, mas escancarar um pouco mais, trazer um pouco para as nossas realidades. Eu acho que é alargar mesmo, é isso que a gente está falando, é esgarçar um pouco mais as narrativas, para que as narrativas tentem cobrir mais áreas. Exatamente. A gente tem narrativas muito pequenininhas que cobrem só pedacinhos das áreas. As narrativas têm que ser esgarçadas para caber em mais áreas. A gente falou agora há pouco, eu citei o Brenda Lee, o Palácio das Princesas, você falou do cabaré, a gente falou da bissexualidade do Cliff, falamos do MC que você desenhou, que é um MC muito mais dentro do espectro das cores ali, né, de todas as bandeiras. A gente vai ter daqui a pouco a estreia do Priscila, Rainha do Deserto, que é uma obra sobre a comunidade, para a comunidade, com a comunidade, e ok. E as pessoas vão lá, e muita gente que nem... Eu acho que ela tem um apelo, que é o apelo da música pop. Então, acho que o apelo da música pop vai levar pessoas que não sejam da comunidade para o teatro, para ver uma obra, e vão ser impactadas por ali discursos e reflexões até que são interessantes. Foi anunciado o filme 2 agora do Priscila, né? Vai sair o Priscila 2 30 anos depois, com o mesmo elenco. Mas eu ainda sinto, por exemplo, a gente tem pouca representatividade lésbica. Uhum. Você consegue pensar numa protagonista lésbica de teatro musical? Não. Não consigo pensar. A gente tem pouco protagonismo de homens trans. Sim. Então a sociedade e o teatro musical, consequentemente, aceita melhor já a figura da drag queen ou da mulher trans, que não seja a figura da drag queen, mas, né, uma figura da mulher, que eu odeio essa expressão mulher trans, né? É uma mulher. Então, essa é a primeira questão. Mas essas temáticas não são ainda investigadas. Porque a gente está falando de um teatro, e aqui no Brasil principalmente, um teatro que não se renova em termos de musical. Então a gente vê assim, muita obra que precisava ser revista. Você falou do Pippin. Então lá no Pippin, a gente fez um exercício no Pippin na escola que eu coordeno. Um exercício de Pippin na escola que eu coordeno. E quando você vai ler o Pippin, você tem um personagem que é o Louis, que é o irmão do Pippin, que se brinca com a sexualidade dele. O tempo todo tem piadinhas sobre ele ser gay. E ele fica o tempo todo transitando entre soltar a franga e não soltar a franga. É um momento ainda de repressão. No Hair, você tem ali piadinhas sobre, eu não jogaria o sei lá quem da minha cama, né? Os Rolling Stones da minha cama, mas não sou gay. Então, o que você é, né? Então, eu sou bissexual, qual é a elasticidade disso? Mas esses temas ainda nesse período são muito escamoteados e muito superficiais. Então, eu pergunto para você, para a gente fechar esse papo que já está longo, como que a gente faz essa... Como é que foi? Primeira coisa. Eu pergunto para você, como foi a resposta do público cis heterossexual no cabaré com relação a esses conteúdos? E mais, como a gente propõe uma renovação de fato? Eu acho que a recepção do público no cabaré foi muito acima do que eu até imaginava, porque eu fiz algumas escolhas, né, de não abrir mão de alguns, de tocar em algumas feridas, né. Então, eu acho que foi acima do que eu imaginava, inclusive porque eu acho que o cabaré ainda tem isso, trouxe um outro público para o rooftop, que não vai ao rooftop. Então a gente via muita gente ligada à própria arte, à moda, à música. Então tinha era bonito de ver a diversidade da plateia. Da plateia. Então isso foi muito legal, sabe? E olha que eu frequentei e frequento as peças que tem lá e sempre procuro assistir tanto no teatro quanto no rooftop. Enfim, né, a gente assiste teatro. A gente né? vê a gente muito precisa teatro. assistir teatro em todos os lugares, mas eu assisti todos que tiveram lá no rooftop, todos os espetáculos que tiveram lá. Então, eu percebo um público diferente, isso eu achei muito positivo. E acho que a reação da plateia quanto a isso foi muito tranquila, né? Principalmente porque você cria uma... Eu criei também, né, na direção do MC, por exemplo, meio que um bufão, né? Então acaba sendo
ele Ele era um provocador de tudo e todos, né? Exatamente. E o tempo inteiro a direção dialogava com a plateia. Todos eles, os Kit Kat Clubbers, estavam na plateia o tempo inteiro, né? Conversando, olhando para eles. Tanto que isso no começo, quando a gente comecei a dirigir, os atores... Nossa, mas eu olho mesmo para eles. Sim, não tem quarta parede. Você provoca a plateia, né? E deu muito certo. Então a reação foi muito bacana, foi muito bom. E como a gente muda isso? Eu acho que a gente tem um histórico também, que é, tentar ser bem sucinto, que é o homem gay, né? Vem também de uma construção de um tempo, né? Que a sociedade foi incorporando. Foi assimilando. Foi assimilando. Não só, né? A travesti, Rogéria, né? A travesti da família brasileira. Né? Então, foi-se, não só a Rogéria, mas enfim... Roberta Close e outras mulheres trans e aí, mais travestis e menos travestis. Entende-se o termo trans, já vem impregnado com esse histórico, né? A transexualidade masculina, a mulher lésbica, né? Eu acho que aí a gente precisa criar as condições para que também a sociedade veja isso, né? E aí, voltamos lá no começo, precisamos desses materiais originais, precisamos ter essas personagens, porque ali, eu peguei o Cliff e escancarei um pouco a bissexualidade dele, ok, mas eu preciso materiais escritos para os bissexuais, para as lésbicas, para os homens transexuais, né? É curioso, eu estou trabalhando agora na versão do Sweet Charity, a gente vai montar o Sweet Charity e eu estou trabalhando na versão. É curioso, né, porque Sweet Charity, todo mundo faz a Charity uma palhaça e todo mundo olha para aquilo tudo como uma palhaça naquele mundo, ponto. É muito abusivo. É um texto que fala sobre abuso masculino com as mulheres. E eu tô relendo assim, meu Deus, mas como é que ele tem uma hora que o personagem fala assim, ela é uma doida, olha como ela reage. Só porque eu olhei para outra mulher, ela é uma doida. Então esses comportamentos não são mais aceitos, a gente tem que olhar para eles e escancará-los. Sim. Porque o exercício de escancarar essas coisas que estão na Broadway, que estão nos conteúdos teatrais, porque estão na sociedade. Né? Alguma coisa para terminar? Acho que falamos mais do que devíamos. Eu adorei. Gente, é o seguinte, Teatro a Sangue Frio continua com mais um bate-papo com o Kleber. No próximo programa com ele, fica ligado, a gente vai falar do que ele mais entende, que é teatro de revista. Acesse a gente nas redes sociais. Não esquece que eu escrevo textos toda segunda-feira no aplicativo do Foyer. Vai lá, se cadastra e você pode comentar, deixar perguntas e sugestão de pautas. O que é mais legal, a gente responde, prometo. Kleber, obrigado. Obrigado.